mistério que ronda a morte de uma campeã de fisiculturismo. A família e os amigos não acreditam que ela tenha se jogado da janela do prédio onde vivia com o namorado. As nossas equipes tiveram acesso exclusivo aos documentos da investigação. E essa é a nossa reportagem da semana. Renata Mugiati tinha 32 anos. Era modelo, campeã sul-americana e tricampeã brasileira de fisiculturismo. Mas essas eram suas fotos mais recentes. Estava magra e abatida. Nos últimos meses, teria perdido 20 quilos. Na madrugada do último dia 12, ela morreu depois de cair da janela do apartamento onde vivia. Quase 10 dias depois, a morte de Renata ainda está cercada de mistério. Há 6 meses, Renata namorava um médico de família rica e tradicional de Curitiba, o endocrinologista Rafael Sus Marques. Os dois viviam juntos e tinham uma relação cheia de conflitos. De um lado, cartões apaixonados como esse, que Renata escreveu: "Amor, te amo mais que tudo". E de outro, mensagens como essa, em que ela reclama: "Falou que não ia me abandonar, que ia cuidar de mim e me deixou na sua casa". Momentos antes de mandar a mensagem de abandono, Renata tinha postado nas redes sociais outro texto. Ela escreveu: "Depois de sofrer 3 dias de agressões e por amar, me suicido feliz e em paz". A mensagem foi apagada. Ela acusou o namorado Rafael pelas agressões. Esse boletim de ocorrência feito no dia dessas mensagens, 7 de setembro, diz que, a pedido de Rafael, a polícia foi até o apartamento do casal. Renata permanecia trancada e deixou o namorado do lado de fora, sem chave. Ninguém respondeu. A equipe arrombou a porta. Renata estava deitada, aparentemente bem, porém havia embalagens de remédios vazias no apartamento. O SAMU prestou atendimento. Nesse mesmo dia, enquanto os policiais batiam na porta, Renata fez um pedido de socorro a esse advogado por meio de um aplicativo de mensagens do celular. Cláudio Daledoni é bem conhecido em Curitiba, mas ele e Renata nunca tinham se falado. Um pedido de ajuda, um pedido de socorro vinda de uma mulher que relatava ali, referia que estava sofrendo violência física. Ela disse num primeiro momento que ela não poderia falar muito. Nas mensagens, ela diz mais uma vez que estava sendo agredida pelo namorado. Renata escreveu: "Sou normal, mas sofro por apanhar de uma pessoa alcoolizada que não lembra o que fez no dia seguinte". Ela também mandou fotos com vários hematomas. Eu me preocupei, daí ela imediatamente mandou 4 fotografias onde ali se retratavam lesões. Aparentemente uma fratura de nariz, um sangramento no ouvido, uma lesão no pé. O advogado perguntou quem era o agressor. Ela me disse que o agressor seria a pessoa de Rafael Sus Marques. Perguntei se era namorado, ela disse que era namorado e que ela iria casar o mês que vem. Cláudio Daledoni conta que Renata não quis prolongar a conversa. Ia procurá-lo depois, mas não houve tempo. 5 dias depois, ela caiu da janela do apartamento, uma altura de quase 100 metros. O casal morava no 31º andar desse prédio de alto padrão que fica na região central de Curitiba. Um apartamento como o deles custa cerca de R$500 mil. Segundo os vizinhos, as brigas eram constantes. O relacionamento estava tão conturbado que nas últimas 3 noites antes da morte de Renata, o médico preferiu dormir em um hotel. Esse recibo de hotel confirma que ele passou 3 dias fora de casa, mas voltou na noite do dia 7. Essa foto, feita pela polícia, mostra o quarto do casal na noite da morte. À direita, a janela onde Renata teria caído. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade ao depoimento de Rafael à polícia sobre tudo o que aconteceu na noite da morte de Renata. Ele conta que chegou a tirar essa foto, em que ela aparece no parapeito do 31º andar, e diz que foi com intenção de fazer prova para uma futura internação. O advogado de Rafael reforça esta versão. Um ato impossível, tirou a foto, para poder justificar para o médico que estava fazendo acompanhamento e para a família, para mostrar para a família e amigos que ela merecia ser internada, que a depressão dela aprofundou.
Rafael diz que, naquela noite, evitou 2 tentativas de suicídio da namorada. Segurou Renata pelos braços, puxou, soltou uma mão e a puxou pelos shorts. Ela voltou para dentro do apartamento. Ele afirma que a vítima se acalmou. Os dois decidiram fazer um lanche fora de casa. Rafael afirma que Renata chegou a trocar de roupa. Enquanto ele estava colocando o tênis, a mesma correu em direção à janela, se impulsionou jogando as pernas para frente e deu um grito. Segundo o advogado de Rafael, dessa vez, ele não conseguiu evitar que ela se jogasse. Ele estava na outra extremidade da cama, do outro lado, uma distância bem razoável, ainda existe uma coluna que separa ali, né? Ele estava virado do lado oposto, colocando o segundo sapato dele, quando ele viu o barulho de movimentação. Quando ele viu, a Renata já estava na janela, não deu tempo dele chegar até ela e impedir, e ela se jogou. Então, não há omissão dele. A polícia abriu um inquérito para investigar a morte da fisiculturista. Esse carro é uma das peças-chave da investigação. Ele pertence a Renata. Em depoimento à polícia, o médico disse que os hematomas dela foram causados em um acidente de trânsito. Por isso, uma varredura está sendo feita no veículo. Nesse momento, os peritos tentam encontrar vestígios de sangue para descobrir se foi realmente aqui que a modelo se machucou. As fotos mostram que Renata teve ferimentos graves. Por isso, o carro ainda poderia ter sinais de sangue. Os peritos usaram luminol, uma substância que identifica esses vestígios, mas não encontraram nada. Não saiu laudo ainda, mas a princípio não se tem marcas no veículo que indique para um sinistro que pudesse, de repente, levar uma lesão daquela na face dela. Os peritos também verificaram a estrutura do carro e não detectaram indícios de que Renata bateu o veículo. Para a família, a Renata que se vê nas fotos recentes não se parece com aquela moça vaidosa, determinada e que treinava muito. A irmã diz que Renata mudou depois que conheceu Rafael. Ela tá uma menina magra, feia, envelhecida, um olhar triste. E ele tirou ela de circulação, ele tirou ela do meio dela, ela perdeu aluno. Os amigos dela, que falavam todos os dias com ela, não conseguiram falar com ela. As pessoas que conviviam com ela não conseguiam mais ter acesso a ela. Então ele isolou ela. É isso que me perturba. Tereza tinha pouco contato com a irmã. Mesmo assim, acompanhava a Renata pelas redes sociais. Ela se emociona quando lembra que 15 dias antes de morrer, recebeu uma mensagem da irmã, desejando um feliz aniversário. É triste. Eu sou bem mais velha que ela, eu vi nascer, ajudei a criar, era uma bonequinha, uma moça nova, futuro pela frente. E se acabar desse jeito, sabe? Porque ela, para mim, ela morreu antes. Ela morreu na hora que ela caiu. Ela morreu antes, ela foi morrendo, foi definhando. Isso para mim é muito triste. Muito triste. Entre os amigos, a tristeza também é grande. Daniel Abdu é lutador e ex-namorado de Renata. Os dois ficaram juntos por 9 anos. Ele conta que o médico Rafael era muito ciumento e chegou a ameaçá-lo pela internet. Ele veio e me mandou um monte de mensagem, dizendo para eu tirar fotos antigas que tinham nossas lá, e falou para eu tirar a foto de lá, que senão ele ia tava me ameaçando de me dar um tiro, denegrar a imagem do meu trabalho, tudo, né? Daniele Galvão era amiga de Renata. Ela mora em São Paulo. Por isso, as duas não se viam há 1 ano, mas sempre trocavam mensagens. Para ela, Renata não se jogaria da janela. Ela estava muito feliz, muito feliz com um novo patrocínio que ela tinha acabado de ganhar de um restaurante que acabou de inaugurar em Curitiba. Renata não contou nada para a amiga sobre as agressões que teria sofrido de Rafael e nem que tomava remédios e estava deprimida. E eu fiquei surpresa dessas declarações de várias pessoas, não só dele, mas de várias pessoas dizendo que ela estava depressiva. Daniele chora ao lembrar que, um dia antes de Renata morrer, as duas trocaram mensagem. A gente tinha uma expressão assim, quando a gente podia falar,
estava desocupada, ou queria falar, eu falei assim, eu tô na área. E ela mandou assim, 22h30 eu tô na área. Mas elas não se falaram. No dia seguinte, Renata estava morta. O médico Rafael pode ser indiciado por omissão de socorro, já que não teria impedido a namorada de pular. Outra linha de investigação pode indiciar o médico por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Como ele prescrevia os remédios de Renata, poderia ter tomado providências para garantir a segurança dela e tratar a depressão. A polícia também investiga se Rafael tinha acesso às senhas de Renata na internet. Existe a hipótese de que ele teria sido o autor da mensagem sobre o suicídio na rede social dela. Para a polícia, existe apenas uma certeza. É certo de que era um relacionamento conturbado. A defesa do médico nega as agressões físicas a Renata. Como que ela estava sendo agredida? Sendo que no dia que supostamente ela mandou mensagem que estava sendo agredida, a polícia estava no local a pedido do Rafael para evitar uma tentativa de suicídio dela. Está comprovado, nós temos o boletim de ocorrência. As mensagens que ela mandou dizendo que estava sendo agredida, talvez tenha sido uma tentativa desesperada de prejudicar o Rafael na iminência do fim do relacionamento. Amigos de Renata criaram uma página na internet para pedir justiça. Nela, há denúncias de outras mulheres contra o médico Rafael por agressão. Tudo isso vai ser investigado. Para a irmã de Renata, em meio a tanto sofrimento, o que importa agora é justiça. Eu quero a verdade só, sabe? Eu quero a verdade e eu quero que, assim, se houver culpado, lógico, quero justiça.